Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Malaquias, capítulo 3. O tema central que consideramos para este capítulo: o que significa roubar a Deus? O povo, tendo passado por todo aquele momento de aflição, o povo tendo ido cativo para a Babilônia, o povo volta ainda com as mesmas práticas. E agora Deus vai dizer que vai agora acontecer a vinda do Senhor. O próprio Deus agora vai vir para resolver esse problema do pecado da humanidade. Ele vai mandar um mensageiro. Esse mensageiro é João Batista. João Batista vai preparar o caminho para que as pessoas se arrependam e venham a crer naquele que vai vir, que é o próprio Messias, é o Deus encarnado. Mas o fato é que está existindo ainda uma coisa terrível naquela ocasião. É que nós sabemos que os levitas, eles não herdaram a terra quando eles entraram na terra prometida. Eles eram encarregados da obra do Senhor. E eles estavam agora, depois do pós-exílio, negligenciando os dízimos e as ofertas. É como se estivessem roubando ao Senhor. Em que sentido? Porque naquela ocasião, eles viviam essas ofertas, esses dízimos e ofertas, era para a obra do Senhor. Era para fazer, com que todos ouvissem a palavra de Deus. Nós sabemos que temos 3 momentos com relação a dízimo e ofertas. O primeiro momento foi lá em Gênesis, quando Ló foi aprisionado e o seu tio Abraão foi salvá-lo. E ele disse que se tivesse sucesso na empreitada, ele daria o dízimo. E Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, que era um tipo de sacerdote do Deus Altíssimo. Também o Jacó, quando ele sai do domínio dos seus pais, em conflito com seu irmão Esaú, ele disse também: se Deus levar então sem paz, ele fez um voto, ele daria o dízimo. E ali era uma vez, foi uma única vez. E aquilo não era em dinheiro, era em bens. Já no advento da lei, agora nós temos as dízimas, que era os dízimos para os levitas, para fazer a obra do Senhor, para as viúvas, estrangeiros, e para os pobres, era outro tipo de dízimo, e era 10% daquilo que haveria. Não era em dinheiro e era uma vez por ano. E também tinha as dízimas para as festas. Em Jerusalém havia as festas, principalmente a festa da Páscoa, que era mais conhecida, e eram reservadas uma quantia para poder usufruir. E aqui o texto está falando dessa questão de não dar aquilo que estava prescrito na lei. Existia uma lei que dizia que tinha que dar 10% do que você produzisse. Como eles não estavam fazendo isso, eles não estavam realmente tendo condições de fazer a obra da maneira que Deus quer. E como é que isso acontece no dia de hoje? Como é que hoje nós podemos dizer
o que significa roubar a Deus. Nós roubamos a Deus no sentido hoje, não que o dízimo hoje não existe mais, nem oferta, não existe mais levitas. Hoje é o dadivar, dar com amor, dar com coração. Se você pode contribuir e não contribui, né, Deus não se agrada. Evidentemente que não tem um percentual mais definido hoje, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o seu coração. Mas onde é que nós roubamos a Deus no dia de hoje? Nós roubamos a Deus no dia de hoje quando nós deixamos de honrar a Deus. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Nós sabemos que sem Deus nada podemos fazer. Quando deixamos de dar glória a Deus, e damos glória muitas vezes a nós mesmos, aos homens, somente Deus é digno de toda a honra, glória e adoração. Quando deixamos de reconhecer Deus como soberano, como eterno, como imutável, como não tem princípio nem fim, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, devemos reconhecer Deus com esses atributos que Ele não comunicou a ninguém. Deus comunicou alguns atributos a nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus porque Deus comunicou alguns atributos a nós. Bondade, misericórdia, amor, são atributos que Deus comunicou a nós. Por isso nós somos a imagem e semelhança de Deus, no sentido de atributos que Deus nos comunicou. E também o culto que nós prestamos a Deus como adoração. Devemos fazer com reverência. Muitos não fazem esse culto com reverência. Vão talvez ao cultuar a Deus, às vezes vai a uma casa de oração como fosse uma obrigação. Fiz a minha parte, fui uma comunidade de fé. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós é o nosso coração. A circuncisão hoje é do coração. Deus quer que façamos isso com excelência, com amor, com dedicação ao nosso Deus. É nesse sentido que nós podemos dizer que roubamos a Deus. É nesse sentido. Não é a questão financeira. Mas também vai dizer que há uma diferença entre o justo e o perverso. O justo é aquele que entra nos caminhos do Senhor. É aquele que o seu pecado é acidental. O justo não vive mais na prática do pecado. Diferentemente do perverso, é aquele que não se importa com a vida mundana, com a vida em comunhão com o Senhor. Ele vive uma vida mundana, uma vida de desobediência a Deus. O seu pecado é deliberado. O valor é temporal, para ele é muito maior do que o valor eterno. Ele não está preocupado com a salvação. Mas ele vai dizer aqui no final deste capítulo: então vereis outra vez a diferença entre o justo. O que é uma pessoa ser justa? Uma pessoa ser justa é aquela que foi regenerada pelo Espírito Santo, que recebeu o Espírito de Deus, que ela foi convertida, ela nasceu de novo, e ela foi justificada por Deus Pai pela fé em Jesus. Quando nós temos que a pessoa é justa, é quando Deus olha lá de cima e olha para nós e diz: aquele meu servo é justo. Ele foi justificado, nossos pecados foram perdoados. E o perverso é aquele que continua ainda na escravidão do pecado. Ele não foi regenerado. Ele leva uma vida em desobediência a Deus. Então ele vai dizer aqui: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A prática de vida de uma pessoa que é justa e de uma pessoa perversa é diferente. As pessoas sentem a presença de Deus naquela pessoa que é justa. É isso que esse texto nos revela. Que Deus continue nos abençoando.